Olá pessoal, hoje falaremos sobre fluxo de processo, as etapas do fluxograma de produção básica de pães. O pão ele é um produto obtido da farinha de trigo e ou outras farinhas adicionados de líquido resultante no processo de fermentação e cocção, podendo conter outros ingredientes desde que não descaracterizem os produtos. Podem conter cobertura, recheios, formatos e texturas diversas. Os pães podem ser divididos em dois grupos, tem várias classificações. A mais geral delas é dividir os pães em pães integrais e os não integrais, também denominados de branco. Aqui alguns equipamentos que nós veremos no decorrer das etapas do fluxograma. Inicialmente, é necessária a realização dos cálculos e pesagem dos ingredientes. Os cálculos realizados de acordo com o que nós vimos na última aula e a pesagem realizada em balança, inclusive a água necessita ser pesada, todos os ingredientes têm que serem pesados e de preferência que essas balanças tenham a capacidade e a sensibilidade de medição de pelo menos 2 casas decimais. Na mistura dos ingredientes, são misturados os ingredientes que são básicos e os enriquecedores ou não fundamentais. Porém, o modo de mistura pode variar de acordo com a formulação. E também a técnica de produção. Existem pães que passam pelo processo de produção de um polish inicial, que nós veremos mais à frente, e precisa fazer uma pré-mistura antes e depois adicionar os ingredientes. Mais básico é você saber que não se pode misturar sal e fermento de forma direta, você pode acabar matando o fermento. Se a sua formulação tem gordura, você mistura os componentes secos, com atenção para o sal e o açúcar não estarem em contato diretamente com o fermento, mistura para depois adicionar o fermento. Você adiciona parte da água, depois a gordura e finaliza com o resto da água até dar o ponto. Isso porque quando você adiciona gordura diretamente sobre a farinha antes de adicionar água, a gordura ela pode fazer uma camada de proteção ao redor dos glóbulos de amido e dificultar o processo de mistura. Tá? Então tem que ter atenção a esse ponto. Equipamentos que podem ser utilizados na mistura podem ser equipamentos lentos, como essa maceira em espiral, que tem tamanhos de 25 a 80 litros e um gancho de rotação dentro do equipamento. Ou você pode utilizar as maceiras rápidas ou a amassadeira rápida, como a que nós temos no laboratório. Esses equipamentos, eles apresentam sempre os botões de emergência, o de liga e desliga, e no caso dessa amassadeira rápida, a parte dos modelos apresentam um óculo, ou seja, uma abertura na tampa, para que você possa visualizar o ponto em que a massa está. Pois, quando a massa está no ponto correto, nesse tipo de equipamento, ocorre que a massa se junta em uma única bola, tá? E você consegue visualizar através desse óculos. Essa é uma das formas de você identificar que a massa está no ponto ou bem próximo ao ponto. A mistura também pode ser realizada no chamado cilindro sovador. Depois que a mistura é feita, tá? Se você tá com algum problema com a maceira, você pode realizar essa mistura de ingredientes em um depósito corretamente higienizado, com todas as boas práticas de fabricação, e para dar o ponto na massa, para não ter que salvar toda a massa na mão, você pode passar ela pelo cilindro. O cilindro é composto por 2 rolos e esses rolos têm uma abertura entre eles controlada, ou seja, você consegue definir a espessura da folha de massa que será produzida por esse equipamento. Como se fossem 2 rolos de macarrão e a massa passando pelo meio, certo? E isso auxilia, como a gente precisa de trabalho mecânico para produzir e desenvolver o glúten, no lugar de utilizar a mão para fazer essa sova, se não tiver uma maceira, você pode passar algumas vezes essa massa pelo cilindro com aberturas diferentes.
certo? E assim você consegue ajudar no desenvolvimento da rede de glúten. Aqui o esquema de como é esse equipamento por dentro. A etapa seguinte é a fermentação principal. Depois ocorre a divisão para você obter os pedaços de massa em peso apropriado, tá? Você ter as unidades que vão ser produzidas. Essa divisão pode ser utilizando ou uma divisora, que ela vai produzir os pedacinhos de tamanhos iguais, e essa divisora, ela pode ser uma divisora especial, que ela já faz as bolinhas, certo? Então, ela faz o boleamento e lhe entrega tamanhos iguais. Já outros equipamentos, eles apenas fazem a divisão. Nós temos aqui, por exemplo, esse equipamento em que ele faz a divisão, apesar dos formatos serem diferentes, mas o peso de cada partezinha dessa é o mesmo. Então, nós temos divisoras que dividem em 30 pedaços iguais. A do nosso laboratório, por exemplo, ela é quadrada e ela divide em 30 pedaços. Essa daqui, ela já divide em 36, em formatos diferentes, mas todos vão ter o peso aproximado. Ou ele pode ser feito uma divisão manualmente com o uso da balança. Os padeiros mais experientes, eles já conseguem, através apenas em separar os pedaços, eles visualmente já conseguem ter noção mais ou menos do tamanho. Mas para quem não tem essa habilidade, é importante o uso de uma balança para padronizar o seu produto. A etapa seguinte é o de boleamento. Caso a sua divisora não faça esse processo da produção da bolinha do boleamento, vai ser necessário realizar esse processo manualmente, tá? Isso porque alguns pães, eles já têm o formato de bolinha, por exemplo, o formato do pão de hambúrguer. E também, caso ele não tenha esse formato, é importante para que ele tenha uma área menor de superfície em contato com o ambiente e, consequentemente, tenha menos perda de água e menos ressecamento da superfície. A etapa seguinte seria uma fermentação secundária, onde recupera parte da extensibilidade da massa perdida durante a divisão e o boleamento. E aqui nós temos a etapa de modelagem. A modelagem é o que vai caracterizar o produto, tá? Então, os cortes que são dados em cima do pão também são importantes na caracterização desse produto. Um pão massa grossa ou francês, por exemplo, sem aquele corte, aquela pestana na superfície do pão, não torna tão característico como nós temos costume de comprar o pão com aquele corte, com aquela pestana. A modelagem ela pode ser feita manual, como por exemplo quando você produz essas tranças, tá? E também pode ser feita através de um equipamento. Esse equipamento aqui é uma modeladora que ela produz ela vai amassar a massa, vai esticar e enrolar a massa para dar o formato do pão francês e também do pão de cachorro quente e também baguete, dependendo do tamanho e capacidade do equipamento. Em seguida, ocorre a fermentação final. Ela ocorre de 40 a 120 minutos em câmaras apropriadas para essa fermentação. Depois ela vai passar pelo processo de cozimento, e é no cozimento que tem a formação da crosta, o desenvolvimento do aroma e sabor, o tratamento térmico do amido e proteínas e a desativação de enzimas e fermentos. Aqui nós temos que ter um diferencial. O pão francês ou o pão massa grossa, esses equipamentos apresentam uma função que é de injeção de água, de vapor de água. Então, quando se produz esse tipo de produto, é necessário a inserção de dois jatos de vapor. Um no início, que você coloca os pães no forno, e 4 minutos depois, certo? Isso é importante para auxiliar a formar aquela casquinha mais grossa que é bem característica desse tipo de pão. Antes de levar ao forno, é necessário que você realize os cortes característicos dos pães,
que são denominados de pestanas. Ela tanto caracteriza o pão como ela torna o alimento mais atrativo. E além disso, permite que a massa cresça um pouco mais durante o processo de fermentação, pois o gás e a água, ao tentarem sair de dentro da massa para fora da massa crua, durante o processo de cozimento, ela vai empurrando a massa e a cada unidade de pão consegue aumentar um pouco mais o seu volume durante a cocção. E essas pestanas, elas permitem que o pão cresça um pouco mais. Depois ela vai passar pelo processo de resfriamento, onde os pães são cortados, pois são cortados, se necessário, como por exemplo o pão de forma fatiado. Antes de resfriar, não é aconselhável o corte, pois ela pode causar deformações nos pães, assim como a realização do embalamento desses pães ainda quentes. Vai além do pão murchar, perder a sua estrutura, a sua forma, ela também pode gerar uma possível fonte de contaminação, pois o vapor vai ficar na parte interna da embalagem, que pode gerar a possibilidade de alguma contaminação. Se necessário, o pão pode ser passado pelo processo de corte após o fatiamento, após o resfriamento. Aqui alguns equipamentos de fornos, tá? Que podem ter de 5 até 10, 15 estrados. Aqui alguns equipamentos menores, de capacidade menor, e dentro deles apresentam os que são versão turbo, eles apresentam uma espécie de ventilador interno que auxilia na movimentação do ar por dentro de todo o ambiente, deixando a temperatura mais homogênea. Aqui é um equipamento fatiador de pão de forma, por isso que as fatias saem todas iguaizinhas, que pode ser cortado no formato tradicional, como tem aqui, ou no formato longitudinal. Em seguida, passa pelo processo de embalagem, onde pode ser utilizado polipropileno e polietileno, mas também as chamadas embalagens especiais, como as que utilizam a atmosfera modificada. Aqui alguns equipamentos, esse aqui, por exemplo, embaixo, ele ensaca os alimentos e cada porçãozinha dessa embaixo tem uma balança. E ao atingir o peso, ele fecha a embalagem e já abre a embalagem para colocar novas unidades dentro. Assim, ele sabe aproximadamente o tamanho de cada embalagem. Bom, façam os exercícios, revejam o material, enviem suas dúvidas e até a próxima aula.